A maioria das pessoas se esqueceram de toda a histeria em torno do que foi conhecido como o bug do milênio. E se esqueceram com razão. Era uma preocupação fundamentalmente tola. Não estou dizendo que estava fora do campo de possibilidade que alguns sistemas travassem ou que houvessem alguns problemas com o faturamento automatizado, mas uma porcentagem embaraçosamente alta da população acreditava, assim como meu pai, que isso poderia causar um holocausto nuclear. Estávamos brigando por causa disso desde o dia de ação de graças. Não é assim que os mísseis funcionam, pai. Ah, então você é um técnico nuclear agora. Todos os sistemas de controle que lançam mísseis balísticos intercontinentais são informatizados. E são computadores antigos. Eles não são compatíveis. Você não sabe o que vai acontecer. Bem, eu sei que os mísseis não são lançados a menos que sejam instruídos por alguém. Não é como se eles estivessem sentados nos silos pensando: já posso lançar? Bip bip, já posso lançar? Que tal agora? Não, os computadores não estão lá pensando: bip bip, espere, em que ano estamos? Bip bip, 1900? Caramba, eu ainda nem fui inventado, soltem os cães de guerra. Eu estava brigando com meus pais há semanas para me deixar ir à festa de Réveillon de Drew DeLuca, mas além da ameaça iminente de guerra termonuclear, eles achavam que 15 anos era muito jovem para ficar fora a noite toda em uma festa mista. Originalmente, eles queriam me pegar às 10, depois que eu levasse a Aline para casa. No passado, eu sempre estava em casa antes da meia-noite de Réveillon. Normalmente, meu irmão adormecia por volta das 11 e meus pais há muito tempo superaram a compulsão de tornar a véspera de Ano Novo algo especial. Isso geralmente me deixava sozinho com a programação da TV e meus devaneios de ter alguém para beijar à meia-noite. Claro, tudo isso era irrelevante. Não havia como a Aline aparecer no DeLuca. E depois de descobrir o que aconteceu com Carrie e ter que contar aos meus pais sobre isso, bem, eu também não estava com vontade de comemorar. Meu pai, naquele ano, estava convencido de que a energia acabaria à meia-noite. Uma parte de mim esperava que ele estivesse certo. Claro, isso poderia significar o fim do mundo, mas, pelo menos, teria tirado minha mente do quão ruim eu me sentia. Deu meia-noite e o ano virou. Tantas coisas aconteceram comigo naquele ano, tantas coisas que eu pensei que me fariam me sentir feliz ou talvez apenas realizado, mas a garota que eu amava ainda estava infeliz. Uma das minhas melhores amigas teve danos cerebrais e não havia nada que eu pudesse fazer por qualquer uma delas. O mundo era o mesmo lugar miserável que tinha sido naquela manhã, nem mais, nem menos. Tentei ligar para a Aline antes de dormir, mas desliguei quando o pai dela a atendeu. No dia seguinte, conversamos apenas brevemente. Ela parecia mais distante do que nunca, mas me garantiu que era apenas porque seus pais estavam no quarto ao lado. Por insistência de meus pais, a Sra. Peterson se juntou a nós para um jantar tardio no caminho de volta para o hospital. A superfície de madeira escura da nossa mesa de jantar era polida com um acabamento espelhado, e a Sra. Peterson parecia deslocada sentada nela, sua camiseta velha e calças caquis manchadas refletidas de volta para ela. Meu irmão mais novo estava visivelmente desconfortável por estar sentado em frente a ela. Ele tinha a mesma expressão no rosto da primeira vez que fomos sozinhos a um jogo de beisebol e um sem-teto mal cheiroso sentou-se ao nosso lado na arquibancada. Nenhum de nós falou muito, mas antes de sair, a Sra. Peterson aceitou a sugestão de uma fonoaudióloga que meu pai havia localizado de um dos sócios de sua empresa mais cedo naquele dia e concordou em nos deixar ajudá-la a pagar por isso, pela Carrie. Eu sabia que ele tinha segundas intenções, mas, pelo olhar do meu pai, tive a impressão de que ele realmente queria ajudar. Meu pai é meio tubarão, e acho que pode ter sido a primeira vez que o vi olhar para alguém com pena. Segunda de manhã, vi Flecha pela primeira vez desde que Carrie caiu no gelo. Tinha sido apenas uma semana, mas parecia uma vida inteira. Flecha parecia cansado de um jeito que você não vê com frequência em adolescentes. Ele se parecia com meu avô antes de decidir que não aguentaria mais a quimioterapia.
Ele parecia derrotado. Se ele já não sabia, eu não acho que ele poderia lidar com uma atualização sobre a condição de Carrie. Dirigimos em silêncio. A escola era uma tortura. Todos estavam rindo e sorrindo. Eles reclamaram de terem voltado das férias, mas estavam ansiosos para conversar com os amigos, trocando histórias sobre o Ano Novo e Natal e lamentando a falta de neve em qualquer lugar da costa leste naquele ano. Eles não tinham ideia de que Carrie assustadora estava deitada em uma cama de hospital, praticamente incapaz de falar. Pelo menos quando Robbie se matou, sua morte foi tão pública que todos passamos por isso juntos. Mas sobre Carrie, além de Kim Murray, Dan Berger, Flecha e eu, éramos os únicos que pareciam notar que ela estava desaparecida. É solitário ser infeliz em uma multidão de pessoas felizes. Drew DeLuca me provocou por ter perdido sua festa, mas rapidamente percebeu que eu não estava com vontade. Ei, você está bem, cara? Não mesmo. Você quer falar sobre isso? Balançar a cabeça era tudo que eu podia fazer sem chorar. Drew apertou meus ombros em um meio abraço e então me deu algum espaço voltando-se para nosso grupo de amigos. Desapareci sem dizer nada no corredor lotado em busca da única pessoa que poderia me fazer me sentir melhor. Encontrei a Aline logo antes do sinal tocar para o primeiro período. Ela estava sentada contra os armários junto com a Sarah Cohen. Eu não consegui ouvir o que elas estavam dizendo, mas, com base na rapidez que elas pararam de falar, tive a impressão de que era sobre mim. Tudo o que eu queria fazer era colocar meus braços ao redor de Aline, derreter contra ela e enterrar meu rosto em seu ombro, para me perder, mesmo que apenas por um segundo, na sensação de abraçá-la. Mas o sinal tocou antes que eu pudesse dizer uma palavra, e Sarah a arrastou para a aula com apenas um olhar para trás. O resto do dia se arrastou em uma cacofonia sem sentido, de professores dando palestras e alunos tagarelando. A cada minuto que passava, eu sentia que estava cada vez mais difícil respirar. Passei o último período olhando para o ponteiro dos segundos do relógio, desejando que ele se movesse mais rápido até que desse 3 horas. Foi quando eu os ouvi. Os sinos. Uma badalada. Eu estava no meu porto seguro. Eu estava dentro de Aline. 2 badaladas. Me contorcendo contra ela, eu senti como se fosse derreter e explodir tudo ao mesmo tempo. 3 badaladas. Eu só queria que os sinos nunca acabassem. Mas eles pararam, e eu estava na minha mesa, respirando com dificuldade. Todos ao meu redor estavam arrumando suas coisas. Eu levei um momento para me recompor e seguir o exemplo. Os sinos soaram tão alto quanto na margem do Quabim. Era tão alto e bonito. Naquela quarta-feira, Flecha e eu sofremos um acidente de carro. Foi a caminho da escola. Estávamos um pouco atrasados por algum motivo, embora eu não me lembro o porquê. Flecha diminuiu a velocidade do carro para fazer a curva na Cold Spring Road e depois congelou, deixando o carro deslizar para as árvores do lado da estrada. De minha parte, eu estava gritando, mas ele não pareceu notar por 8 segundos. Ele apenas ficou ali sentado, de pé, pressionando levemente o acelerador, seu carro pressionando contra o bosque de pequenos pinheiros e rodas girando na terra. Eu não precisava perguntar o que tinha acontecido. Eram 8 horas em ponto. Ele tinha ouvido os sinos. Quando ele saiu do transe, Flash estava visivelmente abalado. Uou! Puta merda! Me desculpe. Você está bem? Eu estava bem. O único dano real foi uma rachadura no para-choque dianteiro e uma árvore torta. Tivemos sorte. Se estivéssemos alguns segundos antes ou depois, seriam 8 horas enquanto Flash andava a 30 ou 40 por nossas ruas sinuosas e as árvores teriam sido muito menos indulgentes. Você já os ouviu? Depois que saímos do Quabim? Ele perguntou.
Sim, 2 vezes. Carrie também os ouviu. Eu os ouvi 8 vezes. Eles ficam cada vez mais altos. Flash estremeceu. Você acha que isso aconteceu com Robbie? Os sinos continuaram tocando, ficando cada vez mais altos até que ele não aguentou mais? Eu não achava. Os sinos eram lindos demais, ou assim eu pensei na época. Na verdade, eu estava com um pouco de inveja de Flash por ele ter ouvido mais vezes do que eu. Chegamos depois que o primeiro período já tinha começado. Tarde demais para eu ter alguma chance de ver Aline naquele dia. Eu não a tinha visto a semana toda e toda vez que eu ligava para ela, o pai dela atendia. E eu sentia a falta dela. Terrivelmente social para alguém que ainda comia todos os almoços com os orientadores. Embora, para ser justo com Aline, eu entendia. Achei o barulho geral da sala de aula intolerável e o refeitório ainda pior. Todos os outros pareciam tão felizes, tão despreocupados. Não tenho certeza de quando exatamente comecei a verificar a hora compulsivamente. Pode ter sido a partir do dia que Flecha saiu da estrada. Pode ter sido no final de semana. Independentemente disso, a hora parecia ser a única coisa que eu poderia focar na escola. De repente, eu estava prendendo a respiração sempre que uma nova hora se aproximava, cada vez esperando ouvir os sinos novamente. Lembro-me de pensar que era engraçado. Antes de saber com certeza que havia algo além do reino de nossos sentidos, eu sempre recorria à oração. E agora, depois de anos procurando o sobrenatural como forma de fortalecer minha fé, depois de ter encontrado a evidência que procurava, não conseguia completar uma simples Ave Maria sem que meus pensamentos se desviassem para a beleza sublime dos sinos. Acho que foi tolice minha pensar que encontrar o relógio do viúvo reafirmaria minha fé católica. Eu ainda não sabia se havia um Deus. Tudo que eu sabia com certeza era que havia os sinos, e que os sinos estavam alojados em uma torre na floresta em uma ilha de um reservatório a apenas um passeio de carro. E eu estaria tirando minha carteira de motorista em um pouco mais de uma semana. Tentei dissipar os pensamentos de voltar para o Quabim, mas quanto mais infeliz eu estava na escola, mais ansiava por voltar. Não havia dúvidas de que Aline estava me evitando. Eu continuei tentando ligar para ela e continuei sendo atendido por seu pai. Eu não queria que seus pais pensassem que eu era uma praga, então tentei manter minhas ligações em apenas uma por dia, mas era muito difícil. Passei a ligar e desligar se ela não atendesse. Patético, eu sei, mas eu não pude me ajudar. Fomos ensinados na escola dominical que a pior tortura do inferno é quão primorosamente sua alma sente a ausência de Deus. Se isso for verdade, certamente a pior tortura de um adolescente é o quão primorosamente eles sentem a ausência de seu primeiro amor, principalmente quando há uma rejeição. Os olhares sujos começaram na terça-feira, dia 11, pouco mais de uma semana depois de voltarmos de férias. Eu tinha ido procurar Aline no corredor dos juniores, como fazia todas as manhãs. E lá estava Sarah Corren olhando para mim como se eu fosse a encarnação da imundície. Ela me parou morto em minhas milhas. Eu não conhecia Sarah muito bem, mas ela sempre pareceu tão amigável. Ver aquele desgosto dirigido a mim foi chocante. Eu não era muito popular, mas nunca havia provocado esse tipo de reação, principalmente na escola. Longe do meu punhado de amigos, eu era invisível. No dia seguinte, no almoço, notei que não era apenas Sarah. Quando subi para pegar minha comida, notei que toda a mesa de garotas esportivas com as quais Aline costumava se sentar antes do suicídio de Robbie estavam olhando para mim. Foi o tipo de reação que eu vi as pessoas terem para Carrie assustadora, como se eles simplesmente não quisessem que eu estivesse lá. Embora eu não conhecesse nenhuma dessas garotas especialmente bem, conhecia uma ou duas delas através de Christy e pensei que estávamos em boas relações. Eu tentei dar-lhes um sorriso e inclinar minha cabeça para trás naquele gesto de "Hey!". Algumas se afastaram rapidamente,
Algumas das outras franziram os lábios em uma expressão que eu não consegui ler. Depois disso, notei que elas continuaram olhando para mim durante o resto do período de almoço. Eu peguei minha bandeja por um tempo e saí sem comer. Senti falta de me sentir invisível. Tentei ligar para Aline novamente naquela noite. Eu sabia que não gostaria de ouvir o que ela tinha a dizer, mas eu tinha que ouvir. Sua secretária eletrônica atendeu. Pensei em deixar uma mensagem, mas não vi o ponto. Como ela pôde me tratar assim? Tudo que eu sempre quis fazer foi ajudá-la e fazê-la se sentir bem. Senti como se alguém estivesse escavando minhas entranhas e me deixando uma casca languida. Eu não poderia imaginar uma sensação pior. Não consegui dormir. Olhei para o teto e tentei me convencer de que ela realmente se importava comigo, que sua felicidade por estarmos juntos e termos feito o amor trouxe sua culpa sobrevivente de volta. Jesus Cristo, eu estava praticamente rezando para que a garota que eu amava estivesse sofrendo de problemas psicológicos. Não me lembro se eram 3 ou 4 quando os ouvi. Aqueles malditos sinos. Eles soaram tão doces e tão claros. Eu me senti como depois da primeira vez que beijei Aline. Eu vi a nossa versão dos meus devaneios andando pelos corredores, de mãos dadas, sorrindo e rindo enquanto discutíamos sobre quais amigos se juntar naquele dia. Eu me senti cheio novamente. A próxima coisa que eu sabia era que eu estava acordando. Quinta-feira, dia 13, foi um dia de neve. Por mais desesperadamente que eu quisesse ver Aline de novo, mesmo só para esbarrar nela, foi um alívio não estar na escola. Fiquei na cama até quase meio-dia e depois tomei café com meu irmão. Era tão calmo, tão pacífico. Nada a fazer além de jogar videogame e ver a neve cair. Talvez eu esteja romantizando agora, mas 13 de janeiro do ano 2000 foi o último dia normal da minha vida. Sexta-feira. Foi meu aniversário. 16 anos de idade. Deveria ter sido um dos dias mais felizes da minha vida, mas tudo o que eu realmente senti era determinação. Decidi que precisava saber o que estava acontecendo. Se eu não conseguia falar com a Aline na escola ou falar com ela ao telefone, então teria que fazer a casa de Aline minha primeira parada como motorista licenciado. Flecha e eu chegamos cedos à escola. Desde que os sinos o fizeram sair da estrada, ele insistiu que saíssemos cedo o suficiente para ter certeza que estaríamos lá antes das 8 horas. Eu pulei para meu armário e fui direto para o corredor dos juniores. No meio do caminho, Drew DeLuca me interceptou, me puxando para uma sala de aula vazia. Drew era co-capitão da nossa equipe de natação, e os anos de natação o deixaram absolutamente forte. Ele me moveu tão facilmente quanto faria com uma criança pequena e, quando a porta se fechou atrás de nós, ele não afrouxou o aperto. Cara, o que está acontecendo com você e Aline? Havia algo muito acusatório em sua voz. Tentei dar um passo para trás, mas ele me puxou para frente, mantendo uma distância desconfortavelmente próxima. É isso que eu também quero saber. Eu murmurei. Drew olhou para mim nos meus olhos, como se estivesse tentando ver através de mim, enquanto lhe contava sobre como Aline tinha vindo até mim em sua festa de aniversário, me perguntando sobre uma referência na nota de suicídio de Robbie, sobre como nos beijamos na casa dela, sobre como Carrie caiu no gelo e sobre como Aline e eu acabamos fazendo amor. Só deixei de fora a parte dos sinos. Jesus Cristo, porra! Drew soltou a mão do meu braço e se virou para ir embora. A ponta de raiva havia desaparecido de sua voz, mas ele não parecia aliviado. Cara, Sarah Cohen disse a toda a equipe de natação esta manhã que você está perseguindo a Aline. Disse que você é como Robbie Cannon. Bem, na verdade, ela insinuou que você era muito pior. Sentei-me arrasado. Eu senti como se a sala estivesse girando, como se o vento tivesse sido tirado de mim. Você tem que recuar, cara. Ele continuou. Aline, ela tem um namorado. Ela tem um... Quem?
Aquele cara que ela namorou no verão passado. Qual o nome dele? Do colégio Bispo Quertin. O nome dele era Ryan Dossert. Eles se conheceram em um atletismo 2 anos antes. Ryan Dossert era rico. Ryan Dossert era alto. Ryan Dossert era bonito e, embora eu não seja a fonte mais objetiva sobre isso, Ryan Dossert era um babaca. A primeira vez que falei com ele, eu estava vestindo uma camiseta do Radiohead e ele me questionou sobre os títulos de seus álbuns, como se eu fosse algum seguidor do movimento que tinha que justificar meu fandom pela banda. Como a Aline pôde fazer isso comigo? Tirar minha virgindade e depois voltar atrás com um antigo namorado? Como ela pode ser tão superficial? Ryan Dossert. Feliz aniversário para mim. Eu gostaria de ter ficado escondido naquela sala vazia, mas o sinal tocou. Emergindo no corredor lotado, eu podia sentir as pessoas olhando para mim. Conversas sussurradas pararam com a minha aproximação. John Landry, que estava no time de atletismo com Aline, me carregou no ombro quando eu saí da escada perto dos vestiários da academia. É estranho a rapidez com que uma fofoca pode mudar todo o seu mundo. Eu não chamaria John Landry exatamente de meu amigo, mas nós nos sentamos um ao lado do outro nas aulas de biologia no ano anterior e sempre nos demos bem o suficiente. Robert Keenan tinha aprendido da pior forma o que um boato poderia fazer com sua vida. E Aline também. O que a fez fazer isso comigo de uma forma tão extra dolorosa? Ela sabia o quanto os sussurros e olhares de soslaio poderiam doer. E ela estava me sujeitando a isso de qualquer maneira. Claro, para ser justo com ela, o que ela disse sobre mim não era uma mentira. Não exatamente. Se ela tivesse falado comigo, eu não teria que ir na casa dela naquele dia. Minha mãe me buscou na escola um pouco mais cedo e me levou para o centro automotivo. Passei no exame escrito e no teste de direção. Ela se ofereceu para me deixar dirigir para casa, mas eu recusei. Faria 4 horas enquanto ainda estaríamos na estrada e eu não queria arriscar um acidente. Se minha mãe achou estranho, ela não disse nada. Depois que chegamos em casa, menti e disse que queria que meu primeiro passeio de carro fosse uma visita a Carrie assustadora, que havia recebido alta do hospital na semana anterior. Meus pais acharam isso fofo, até me elogiaram por ser uma boa pessoa. Agradeci e forcei um sorriso, embora me sentisse morto por dentro. Saí para a casa de Aline por volta das 5:45. Seus pais não estariam em casa por mais 1 ou 2 horas. Juro por Deus, tudo o que eu queria era só falar com ela. Eu nunca quis que qualquer outra coisa acontecesse. Por favor, acredite em mim quando digo isso. Por favor. Quando cheguei, havia um carro estacionado atrás do Fusca azul de Aline que eu não reconheci. Fui até a porta, mas algo me impediu de tocar a campainha. Era uma sensação nauseante. O tipo de sentimento que você tem quando sabe que sua vida nunca mais será do jeito que você quer. Dei uma olhada mais perto do carro. Tinha um passe de estacionamento do colégio Bispo Quertin. O filho da puta estava lá. Caminhei pelo quintal até os fundos da casa. Uma parte de mim queria pegá-los em flagrante, embora não esteja claro para mim que havia algo para se flagrar. Se eles estivessem juntos, eu não poderia chamar isso de traição, porque se Aline nem falasse comigo em primeiro lugar, claramente não sairíamos. Acho que eu tinha que ver com meus próprios olhos. Eu me agachei ao lado de uma das janelas do porão e espiei. Lá estava ela, no sofá onde tivemos nosso primeiro beijo, deitada em cima de Ryan Dossert. As mãos dele estavam dentro da camisa dela, e as dela estavam trabalhando agressivamente para desabotoar o cinto dele. Eu queria ir embora. Eu queria fugir, fechar os olhos e fingir que nunca tinha visto nada, mas não consegui. Fui mantido no lugar por um fascínio mórbido. Era quase como em um sonho quando você não está no controle e apenas se observa do lado de fora.
Minha mente estava gritando para ir, mas meus pés permaneceram plantados e meus olhos absorveram cada detalhe. Até hoje, me lembro do que vi daquela janela ainda melhor do que nosso primeiro beijo, ou do jeito que Aline sempre cheirava a baunilha, ou de como me senti quando lhe dei minha virgindade. O que eu vi foi Aline desabotoando as calças de Dossert e deslizando a mão em sua barguilha. Foi difícil ver seu rosto, mas eu poderia dizer que ela não estava chorando. Eu poderia dizer que ela não se sentia em conflito sobre o que estava fazendo. Percebi alguns meses depois que nunca tinha visto assim comigo. Eu sempre parecia um agressor. Acho que eu não tinha notado porque aos 16 anos eu havia internalizado a ideia de que era isso que os caras deveriam fazer e que as garotas boas deveriam ser, bem, não exatamente relutantes. Eu estava tão longe que nunca cheguei a pensar que as garotas também não queriam sexo, mas eu acreditava que elas seriam mais recatadas, menos ansiosas. Mas naquele momento, parado do lado de fora da janela do porão, eu não estava pensando na perspectiva de Aline. Eu não considerei como ela se sentia sobre Ryan Dossert ou o que ela deve ter pensado de mim. Eu só podia olhar enquanto eles tiravam suas roupas e observar enquanto Aline guiava Dossert para dentro dela. Eu me senti como Adolf Hitler. Foi quando deu 5 horas em ponto e eu me perdi completamente nos sinos. Uma badalada. Eu me senti quente, mas não como antes. Isso era diferente. Não era como um cobertor. Era como um fogo. 2 badaladas. Meu coração batia forte no meu peito como um trovão em uma tempestade. 3. Eu estava ciente do meu corpo, meus braços e pernas bombeando como pistões, o vento soprando no meu rosto. 4. Eu podia sentir o peso de algo sólido na minha mão. 5 badaladas. Uma vez, quando eu tinha 11 anos, briguei na escola e precisei que 2 professores me separassem do outro garoto. Eu tinha lhe deixado um olho roxo e quebrado o último de seus dentes de leite. A raiva também pode ser boa. A sede de sangue também pode ser acolhedora. Quando o último dos sinos tocou, eles foram substituídos pelo som de um alarme de carro. A Aline estava apenas meio vestida. Estava gritando e chorando e soluçando tudo ao mesmo tempo. Olhei para cima, bem a tempo de ver Ryan Dossert vestindo nada além de boxers e um par de tênis, me dando um soco na cara. Caí com força na calçada da garagem de Aline, que estava coberta de cacos de vidros. Aparentemente, eu tinha quebrado as janelas do carro dele com uma grande pedra. Dossert me puxou pela jaqueta e me puxou para uma posição sentado para que ele pudesse segurar bem minha garganta. Parem com isso! Parem com isso! Aline gritou. Tenho certeza de que em algum lugar um de seus vizinhos já estava chamando a polícia. Qual o problema com você, hein? Por que você não pode deixá-la em paz? Perguntou Dossert. Ele manobrou seu peso corporal em cima de mim, me prendendo enquanto seus dedos cavavam meu pescoço. É uma sensação horrível, ter alguém que você não quer que esteja em cima de você te pressionando. A pedra ainda estava na minha mão, e eu a balancei com tudo que eu valia. Ela atingiu o lado de seu rosto com um estalo doentio. Eu quebrei a mandíbula de Ryan Dossert e o mandei rolando no gramado coberto de neve dos Amnevs. Ele deve ter ficado em choque porque ele levou um segundo para perceber o quão forte ele tinha sido atingido e a dor se instalar. Eu podia ver a compreensão, o medo em seu rosto, e isso me fez me sentir bem. Isso me fez me sentir grande. Dossert lentamente começou a rastejar para longe com suas mãos e joelhos. Fiquei de pé e segurei a pedra bem acima da minha cabeça. Por favor! Por favor! Aline gritou. Toda a cor havia sumido de seu rosto. Cada pedacinho dela estava tremendo. Lágrimas rolaram descontroladas por cada uma de suas bochechas. Ela estava olhando para mim e o que viu a assustou. Eu sinto muito! Eu sinto muito! Eu olhei de volta para ela. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Seu lábio estremeceu.
Ela parecia muito mais velha do que 17 anos. De repente, a pedra parecia pesada e eu não me sentia tão grande. Eu deixei a pedra cair da minha mão. Aterrissou na neve com um plop suave. Ryan Dossert começou a chorar de dor. Suas palavras eram ininteligíveis, ou talvez eu simplesmente não queria lembrar do que ele disse. O sangue jorrava de sua boca, manchava a neve embaixo dele enquanto ele rastejava. Eu não pretendia que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram. Aline tinha medo de mim e isso era a última coisa que eu queria que ela sentisse, especialmente sobre mim. Abri a boca, mas não encontrei palavras. Estendi a mão para ela, desesperado para confortá-la, e ela se recuou de mim com um suspiro. Seus olhos se fecharam, preparando-se para o impacto que eu dificilmente poderia culpá-la por temer. Ela caiu em um desmaio e eu não sabia mais o que fazer. Então fui embora. Foi a última vez que vi a Aline Amenev. Eu me encontrei na estrada com a música estridente. Eu estava dirigindo rápido pela 495. Deve ter se passado pelo menos meia hora desde que saí da casa de Aline. Eu não tinha memória do tempo intermediário. Eu não podia ir para casa. Eu não podia. Seria preso. Isso não era como uma briga de colégio. Ryan Dossert precisaria de uma atenção médica. Ele foi a segunda pessoa, em menos de um mês, que eu mandei para o hospital. Então, novamente, para onde eu iria? O que eu ia fazer? Fazer uma corrida para o Canadá? Mesmo que a polícia não estivesse procurando o carro de minha mãe, eu provavelmente tinha 7 ou 8 dólares comigo e acesso a outros 250 dólares ou mais na minha conta poupança do Buy Bank. Dificilmente o suficiente para chegar muito longe. Eu me senti morto por dentro. Só havia uma coisa que eu poderia fazer para me sentir melhor. Eu queria ouvi-los novamente. Uma última vez. Sério. Eu estava indo para o Quabbin. O sol se põe no início do inverno. Inferno. Já tinha começado a cair antes mesmo de eu chegar na casa de Aline. Quando cheguei ao Quabbin, já se passava um pouco mais das 8h30. Estava escuro. Estacionei o carro perto do estacionamento de trailers, como Flash havia feito na noite em que Carrie caiu no gelo. Lembro-me de me perguntar o quão perto eu estava de onde ele estacionou na noite em que Robbie encontrou o pináculo. A caminhada até o lago demorou um pouco mais do que da última vez. Havia cerca de 10 centímetros a mais de neve no chão, e os arados haviam transformado as laterais da estrada em pequenos bancos de neve de mais ou menos 30 centímetros de altura. Isso tornava a caminhada na beira da estrada lenta. Por sorte, só vi um carro passar e eles não prestaram atenção em mim. Estava muito frio. Eu não tinha notado a princípio, mas a cada passo o vento estava cortando mais e mais através daquele sentimento morto. Eu apenas continuei andando. Era como estar de volta à caminhada com Carrie assustadora. Você está hiperconsciente do seu corpo e de todas suas dores, mas se você continuar andando, seu cérebro fica em branco. Era bom não pensar. Eu estava a apenas meio caminho entre a estrada do Quabbin e o reservatório quando os ouvi. Tão doce, tão amável, tão quente. De repente, não estava mais tão frio. Eu não senti o vento, ou pelo menos não um vento de inverno. Senti uma brisa quente na minha bochecha, cheirava a orvalho e doce. A lua cheia brilhava na floresta verdejante que cercava os dois lados da estrada. Não tinha sido pavimentada apenas um momento atrás com neve? Então, eu podia ouvir grilos cantando. Uma pequena luz passou pelo canto do meu olho. E então outra e outra. Vagalumes dançando no ar. Estava tão quente. Tirei minha jaqueta e fiquei observando os vagalumes tentando se encontrar na esperança de acasalar. Então os sinos pararam e eu estava de volta em pé na neve, segurando minha jaqueta e olhando para o nada. Rapidamente coloquei de volta minha jaqueta. Olhei para trás por onde vim.
O luar refletindo na neve banhava tudo em uma fraca luz azul. Era bonito, mas estéril. Um ambiente muito mais severo do que o da visão que eu tinha acabado de ter. Eu tinha voltado para ouvir os sinos uma última vez, mas olhando para trás, na direção do estacionamento de trailers, bem, não havia nada para mim lá atrás. Nada de bom de qualquer forma. Então voltei para o reservatório e continuei a caminhar. Um pé na frente do outro. Só eu e uma última milha. Quando finalmente cheguei à praia, era quase 9h30. O vento tinha soprado a neve em pequenos montantes, deixando algumas manchas de gelos nuas. O luar quase parecia que o Quabim era feito de um mármore branco e azul. Era cênico, mas eu mal notei. Eu estava olhando para a maior parte das duas ilhas, suas árvores cobertas de neve, deixando-no quase invisível no horizonte. Eu me perguntei vagamente se a mochila com a balsa de Christie e a Bíblia da minha mãe estariam em algum lugar naquele gelo. Fazia frio nas últimas semanas e o gelo estava silencioso. Ou tinha engrossado ou a neve estava amortecendo o som de seus crack, crack, crack. Saí para a superfície congelada do Quabim. Era mais fácil de andar onde a neve estava mais espessa. A cada passo, eu me aproximava do lugar onde Carrie havia caído no gelo, afundando cada vez mais minha autoaversão. Eu quase queria que o gelo cedesse embaixo de mim. O pensamento de mergulhar nas profundezas escuras das águas geladas abaixo, de ter um pouco de calor que eu possuía sugado do meu corpo e me deixando entorpecido, fisicamente incapaz de sentir qualquer outra coisa, era muito atraente. Eu não queria mais sentir nada. Eu não queria nem pensar. Eu não queria sentir. Não agora. Eu mal tinha visto o rosto de Carrie quando ela caiu no gelo. De pé ali, tentando imaginar, tudo que eu podia ver era a Aline e o horror que eu a enchia. Considerei, por um longo momento, bater os pés no esforço de abrir uma fissura na superfície do reservatório. Mas havia outra coisa que eu queria mais do que o alívio anestésico que o frio oferecia. Eu queria os sinos. Estar perto de sua fonte fortaleceu a memória de como eles me fizeram sentir quando os ouvi. Era como se eu estivesse sendo puxado em direção a eles por uma corda invisível. Na verdade, era mais como se eu estivesse debaixo d'água, prendendo a respiração, sendo sugada por uma corrente suave. Parecia que, se eu quisesse respirar novamente, eu tinha que ir para onde as águas quisessem me levar. Eu tinha que encontrar o pináculo. O vento empurrava a neve caprichosamente. Se a neve parasse em algum lugar, mais neve se acumulará em cima dela, formando pequenos montes, como dunas de areia em um deserto. Se houver vento suficiente, 20 centímetros de neve pode resultar em alguns pontos onde o solo é mal coberto e outros onde a neve tem 2, 3 pés de profundidade. Não vi nada tão extremo naquela noite na superfície congelada do Quabim, exceto por um pequeno monte de neve estranhamente em blocos. Ao me aproximar, pude ver, ao luar, uma tira de pano saindo da neve. Era a minha mochila, a que deixei cair depois de tirar Carrie da água. A bolsa estava encharcada e deixada do lado de fora por semanas. Parecia um bloco sólido de gelo e provavelmente pesava cerca de 30 quilos. Eu duvidava que houvesse muita coisa lá que pudesse ser recuperada. Talvez a jangada, mas a Bíblia da minha mãe certamente estava acabada. E o incenso e várias coisas que Carrie e eu acumulávamos provavelmente foram arruinadas. Mas eu aceitei mesmo assim. Deixá-lo ali, tão perto da fonte dos sinos, me pareceu tão desrespeitoso quanto deixar lixos no banco da igreja. O gelo em suas alças congeladas rachou quando eu joguei a bolsa no ombro e continuei. Devia ser 9h58 ou 9h59 quando saí do gelo e cheguei à costa da grande ilha, porque eu mal havia alcançado a floresta quando os sinos tocaram 10 horas.
Encontrei a neve na altura do tornozelo, substituída por uma larga estrada de terra e as árvores cobertas de neve com casas coloniais, mas esses colonos não eram como as Mac-mansões que dominavam meu bairro. Não, mesmo na escuridão, quase pude ver que estes eram muito mais solidamente construídos e cada um parecia diferente o suficiente dos outros que não poderiam ter sido feitos do mesmo plano. Os sinos tocaram como trovões. Eu caí, tremendo, de joelhos, deixando seu poder bruto passar por mim. Eu podia sentir as ondas sonoras reverberando pelos meus ossos. Eu estava vibrando na frequência do universo. Era como olhar para a verdadeira face de Deus. Meu corpo inteiro formigava. Todo o meu ser crepitava com energia. Chorei porque era tão bonito. Chorei porque eu não era digno. Chorei porque não podia fazer mais nada. Os chamados do sino me inundou como uma onda na praia e me chupou em sua ressaca. Eu pensei que estava deixando este mundo. Eu pensei que minha próxima respiração seria em sua fonte. Eu me senti como um viajante cansado, finalmente capaz de descansar, e um sonhador acordando do sono, tudo de uma vez. Então o 10º sino soou e eu estava deitado na neve. Estava silencioso, exceto pelo vento, e eu chorei por um motivo diferente. Eu estava na escuridão, sozinho no frio, em um mundo onde perdi meu lugar. Não havia outro caminho senão seguir em frente. Não havia nada para mim além dos sinos.